hoje o quadro De Olho na Educação está aqui na ADACAMP, que é a Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas. Nós viemos bater um papo com a Ilza, que é a coordenadora técnica, e também com a Miriam, que é a coordenadora pedagógica. Bom, as duas entrevistas foram realmente bem bacanas, bem esclarecedoras do trabalho que é desenvolvido aqui. Vamos começar ouvindo aí, acompanhando, não é, o que disse a Ilza a respeito de todo esse projeto. Olha só. É um prazer tê-los aqui conosco, poder falar sobre o nosso trabalho. Nós somos uma instituição terapêutica para autistas em Campinas. Temos aqui na ADACAMP hoje 110 atendidos, que nós assistimos todos os dias nesse serviço. Na verdade, nós fazemos um trabalho terapêutico, a ponto de sermos chamados de saúde, né? Porque é exatamente isso que nós trabalhamos com os nossos meninos. O nosso projeto é bem legal, nós temos oficinas onde esses meninos e meninas fazem chinelos. Nós temos uma horta onde esses meninos plantam, colhem e fazem um pré-preparo desse alimento. Nós temos também uma casa terapêutica onde esses meninos entram e aprendem a arrumar a cama, lavar uma louça, pôr a mesa, tirar a mesa. Uma cozinha terapêutica, que é um lugar muito bacana também, onde eles fazem quitutes deliciosos para nós. E também nós temos um trabalho de artesanatos que são realizados nas mesas de atividades, conforme vocês já viram aí com os nossos meninos. Qual a idade deles? Nós temos na faixa etária de 6 a 48 anos de idade. Existem diferentes níveis do autismo? Sim, então, com certeza. Cada atendido aqui tem uma forma, obviamente, de lidar. Exatamente, é por isso que nós chamamos de espectro, né? Certo. Nós temos uma gama muito grande aí dentro desse espectro. A gente pode dizer que alguns mais leves, outros mais graves, outros moderados. E aí, para cada um, a gente faz um tipo de trabalho diferenciado. Na verdade, quem mostra para a gente o que será trabalhado é o próprio atendido. Com as habilidades que ele tem, nós vamos trabalhando aquelas habilidades que eles apresentam para a gente. Bom, e vocês são certamente em muitos profissionais, né? Gostaria que a senhora falasse quais as funções, o que vocês oferecem para os autistas. Hoje nós temos na ADACAMP 60 profissionais. Nossa! Uma equipe multiprofissional, né? São fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, educador físico, médico, enfermeiro e a pedagogia, que vocês vão conhecer depois uma parte. E aí essa equipe trabalha toda a necessidade que esses meninos e meninas apresentam aqui na ADACAMP. Então, na verdade, nós também estamos inseridos na educação. Sem dúvida. Né? Porque, na verdade, eles trazem essas habilidades e nós ensinamos como desenvolver essas habilidades. Então, é um trabalho extremamente envolvido com a educação. Bom, aqui não paga nada, né? Não paga nada. E tem lista de espera, inclusive. Exatamente. Nós temos hoje uma lista de espera de 480 pessoas aguardando. Nós temos aqui dentro da ADACAMP, no programa Saúde, 110 e uma fila de espera de mais de 400 pessoas. Nossa, mais de 400 Precisaríamos pessoas. De umas 4 ADACAMPs para dar conta de atender. O que de fato mostra que o trabalho certamente é muito bem feito, exatamente, né, Ilza? Exatamente. Bom, a gente vai conversar mais sobre esse assunto com a Miriam, não é? Que já está aguardando a nossa reportagem. Mais alguma coisa que você queira colocar? Eu gostaria que viessem conhecer a ADACAMP, conhecer o trabalho, ver o trabalho que é realizado na ADACAMP, porque nós precisamos dar visibilidade para esse trabalho. Como você mesmo viu, André,
Os nossos meninos não têm aparência, né, da deficiência que ele carrega. Por isso ele é estigmatizado. Ele é visto, de repente, como uma pessoa esquisita, uma pessoa diferente. Mas, na verdade, ele tem um problema. Então, quem tiver afim, vem visitar a Adacamp, venha conhecer o nosso trabalho, que vai ser muito bem recebido. Até pegando o gancho disso que a senhora falou, muita gente na rua pode confundir, não é? Exatamente, exatamente. E já aconteceu isso? Nós tivemos caso de um assistido nosso, que no ponto de ônibus, ele agrediu uma pessoa, e várias outras pessoas vieram em cima dele para tentar segurá-lo. E a mãe dizendo, não, não, meu filho é autista, meu filho é autista. Então é um risco muito grande que se corre. E esse menino em questão, ele tem muitas dificuldades. Por exemplo, ele não dá conta de ir num carro particular. Porque se o carro pegar um caminho que não é o caminho que ele está acostumado, ele briga no carro. Então, são coisas que a gente precisa conhecer para entender e para que a gente possa tratar como iguais, né? Nós não somos diferentes, nós somos iguais. Cada um com a sua situação. O autismo é uma condição, né? Não é uma doença, mas que precisa ser vista da maneira como ela é e ser respeitada da maneira como ela é, né? Essas pessoas merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, um olhar comum, como eu olho para qualquer outra pessoa, mas com um olhar de empatia, né, que é o que está faltando muito para a gente hoje. Ah, não tenha dúvida. Inclusive, a senhora tocou num assunto muito importante, que o autismo não é uma doença. Não. Então, assim, não existe quando as pessoas falam que tem cura, não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Quando a gente atende as crianças, né, que nós temos um setor só das crianças na Adacamp, existe uma facilidade muito grande de a gente dar uma qualidade melhor de vida para essa criança. Que ela tenha mais autonomia e mais independência no futuro. Mas cura não tem. Até porque não é uma doença. No fim, né, a gente já estava até se despedindo, a conversa, não é? É um assunto muito importante, não é? E o trabalho aqui, de fato, ele é fantástico. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada. E a gente faz com o coração, porque os nossos meninos merecem isso. E a gente também, né? Chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, com sensação de dever cumprido naquele dia. Por hoje, eu fiz o meu melhor. Amanhã é um outro dia. Ó, eu me despedi 2 vezes da Nilson. Eu só vou fazer mais uma colocação que eu lembrei aqui, porque às vezes vocês têm que lidar também com os pais dos autistas, né? Que nem sempre entendem ou aceitam esse tipo de situação. Principalmente quando logo que se recebe o diagnóstico. É muito difícil. Os pais entram num momento que nós chamamos de luto. Luto. E que é um pouco difícil de sair. É um momento que os pais precisam de ajuda. Eles precisam procurar profissionais que possam ajudar o seu filho, mas eles também precisam de ajuda. Eu só vou conseguir entender bem um autista, tratar melhor um autista quando eu entender o que é aquela situação. Senão eu não dou conta. Se eu não tiver ajuda de alguém, eu não vou conseguir lidar sozinha com essa situação. Então, é muito importante que os pais também tenham um atendimento. E, assim, é algo que passa, não é para sempre, né? Não é para sempre. Então, busque atendimento, entenda o seu filho, entenda como lidar com o seu filho e as coisas vão ficando mais fáceis, né? Ele tendo terapia e os pais tendo terapia necessária, é o casamento perfeito para que as coisas caminhem. Bom, e para a gente entender um pouquinho melhor como funciona o trabalho de pedagogia aqui no Adacamp, estou aqui com a Miriam Pez, que é a coordenadora pedagógica, para falar um pouquinho sobre esse trabalho. Miriam, por favor. Certo. Eu sou coordenadora do projeto Educação, mantido pela Secretaria de Educação do município de Campinas. No nosso projeto, nós temos 48 crianças divididas em 2 turnos.
de manhã e à tarde. Para essas crianças virem para esse projeto, elas têm que estar obrigatoriamente matriculadas na rede municipal, ou estadual ou municipal. Nós atendemos no contraturno da escola, então ela tem que estar frequentando a escola para poder frequentar o projeto da educação. No nosso projeto a gente tem a parte da pedagogia, que é um suporte dado à rede. Nós não alfabetizamos, não é o papel da ADACAMP alfabetizar. A gente trabalha dando suporte para todas as escolas. Nós temos também uma equipe multidisciplinar que nos ajuda. Nós temos uma fonoaudióloga, uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional. Mas essas meninas são todas voltadas para a educação, não tem atendimento clínico. Nós não podemos fazer isso. Então, todos esses atendimentos são voltados para a educação, no caso. Essas crianças, a gente tem uma faixa etária mais ou menos de 5 anos e 11 meses que elas estão na educação infantil, até o ensino médio. A gente acompanha toda a fase escolar da criança. Então, a gente tem casos aqui que entrou no prezinho e está com a gente até agora no primeiro ano do ensino médio. É uma vida. É uma vida, isso que eu estava pensando. É uma vida. O nome do quadro é De Olho na Educação, você está sempre de olho na educação mesmo. Sempre. A gente acompanha a vida dessas crianças do início até, não é o final, porque assim, a gente espera muito mesmo que alguns ou a maioria vá para uma faculdade, né? Graças a Deus, assim, a gente tem algumas histórias muito boas de meninos que tiveram sucesso, mas assim, a gente precisa muito do apoio da escola e da família para poder dar certo. Então, isso daí é uma união, né? E precisa realmente andar junto para poder caminhar e dar certo. Ô Miriam, eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito dos serviços complementares que são oferecidos aqui no ADACAMP. A gente trabalha com a psicóloga, né, ela trabalha com um grupinho de 3 alunos. Nessa parte ela vai conversando e também com as demandas comportamentais, como eles têm muito problema de comportamento. A escola traz para a gente, no meu caso, eles mandam um e-mail, marcam reuniões, a gente faz reuniões com as escolas, tudo. Eles trazem os comportamentos que essa criança está tendo na escola e a psicóloga tenta, aqui na ADACAMP, sanar esses comportamentos. Então, aí é o papel da psicologia, né, na educação. Da fono também, crianças não verbais, ou crianças que têm alguma dificuldade na fala. Se ela tem dificuldade na fala, ela vai demorar muito para ser alfabetizada, porque você precisa ter uma fala coerente, ouvir direitinho para poder escrever, né? Então aí a escola também vem com essa demanda, passa para a gente e a nossa fono trabalha aqui. Na terapia ocupacional, são coisas mais ligadas à família, né? Ou adaptação, por exemplo, ele não consegue segurar no lápis, então ela vai trabalhar com a empunhadura. Ou a mãe reclama, ele não consegue pôr uma roupa, ele não consegue calçar um sapato. Então a terapia ocupacional vai trabalhar isso aqui também, vai ajudar nisso, né? Vai ensinar a trocar uma roupa, a calçar o sapato, a dar o laço, para que ele consiga ter uma vida o mais normal possível, né? Para que a mãe não tenha tanto trabalho, né? Ter que vestir, ter que dar banho, ter que, né? Então, a nossa terapeuta ocupacional faz isso, ela ajuda. Então, essas são as meninas que trabalham junto com a gente na educação. E nós contamos com 2 professores. Agora a gente tem um professor homem, que é novidade na nossa educação, porque a gente só tinha mulher até então. Aí esse ano a gente recebeu um professor homem, que fica no período da tarde, e uma professora no período da manhã, que faz todo esse acompanhamento escolar. A escola vem,
fala o que precisa e a gente tenta sanar aqui o maior número de dificuldade possível. Nós não estamos lá, então assim, é bem diferente o trabalho. Porque às vezes ele apresenta um comportamento aqui e não apresenta lá, ou ele apresenta lá e não apresenta aqui. Então a gente precisa dessa ponte, né? Aí eles falam, olha, aqui ele não faz tal coisa, aí a gente vai trabalhando ele aqui para que ele comece a fazer lá para levar, né? A gente fala assim, se ele aprendeu aqui, ele tem que fazer em todos os lugares. Então aí a gente vai ensinando e fazendo isso. Bom, existem diferentes níveis de autismo, né? Sim. Alguns são mais graves, outros não. Mas eu gostaria que você falasse sobre uma questão importante, não é? Porque a gente, não é, conversando aqui, inclusive com a própria Ilza, não é, a respeito desta situação, a gente percebe que tem autistas que chegam aqui crianças, outros mais velhos. Isso. Então é importante mesmo, de fato, que essa situação seja lidada desde o início, né? Que se descubra desde o início o autismo, né, Miriam? Nós temos assim, por isso a importância da escola na vida da criança. Porque muitas vezes é lá na escola que a professora vai começar a perceber alguns traços, algumas coisas. Aí ela vai encaminhar, né? Ela vai pedir para o pai levar no pediatra, né? Vai explicar, às vezes faz um relatório, né? Falando, olha, eu percebi isso. Aí manda para o pediatra. O pediatra hoje em dia até que os pediatras estão mais assim, sabendo lidar um pouco mais com essa situação, porque antigamente tudo era normal. Entendi. Ele vai demorar mesmo para falar. É no tempo dele, ele vai demorar muito mesmo para sair da fralda, é no tempo dele. E hoje a gente sabe que não é muito bem assim. Existem fases que a criança precisa estar alcançando aquele desenvolvimento, né? Se não alcançou, já acende um sinalzinho de alerta aí, não andou, não falou, acendeu um sinalzinho de alerta, vamos pesquisar, vamos procurar saber, vamos levar no pediatra. Se não for no pediatra, no neuro, né? O neurologista também, no psiquiatra infantil, para ver o que é que está acontecendo. Assim, um conselho que eu dou, não deixa muito tempo, não vai pensando que é muito normal. Ficar de olho nos sinais, né? Vamos ficar de olho. Demorou um tempo, o irmãozinho não foi assim, ele está sendo. Então vamos procurar saber o que está acontecendo, porque quanto mais cedo a intervenção, melhor para a vida da criança e para a vida da família também, né? Então quanto mais cedo procurar ajuda, melhor para a criança, melhor para a família. Perfeito, perfeito. Bom, como tem sido o trabalho durante a pandemia da Covid-19? Nossa, né? Menino, André do céu, olha, eu vou falar para você, não foi fácil, não foi fácil, porque aqui a gente estava acostumado assim de pegar a criança e fazer as coisas nós mesmos, né? E assim, há muita dificuldade também das famílias que não tem acesso a uma internet, não tem acesso a um telefone que tem WhatsApp. Não, assim, a gente imaginar, hoje em dia... Tem gente que não tem WhatsApp. Tem gente que não tem internet. Não tem nem o aparelho do telefone, não tem. Exatamente. Né? Então foi muito difícil. Aí a gente entrou em contato com a prefeitura forneceu um tablet para algumas famílias, com um chip, né? Aí a gente conseguiu entrar em contato com essas famílias, montamos vários grupos nos nossos aparelhos de telefone particular mesmo, que a gente não teve acesso a nenhuma outra coisa. Então foi no nosso telefone mesmo, no nosso computador mesmo, que a gente começou a atender essas famílias. E assim, primeiro nós tivemos que ensinar a família como fazer as atividades. Então imagina, a professora entrava em contato com a família,
passava algumas atividades. Quem não tinha condição, quem não tinha WhatsApp, nada, vinha até a Adacamp para buscar material impresso. Então a gente imprimia as atividades, isso na parte da pedagogia. A família vinha, pegava. Ou se não, se tinha acesso, a gente mandava as atividades no WhatsApp. A mãe que conseguia imprimir, se ela não conseguia imprimir, ela tinha que pegar todas essas atividades, copiar num caderno, para depois sentar com a criança, para a criança fazer. Depois ela fotografava essas atividades prontas, mandava para a gente. E isso foi com toda a equipe. A terapeuta ocupacional entrava em contato com a família para explicar o que queria. A psicóloga entrava em contato em chamada de vídeo, lógico, para falar com a mãe, com a criança. A fono também em chamada de vídeo para poder trabalhar as partes de fonoarticulação, de fala, essas coisas. Tudo por chamada de vídeo. Gente, não foi fácil. Imagino. Não. Imagino que deve ter sido realmente... E a gente trabalhou dobro. Continua, né? Porque a gente ainda... Não saiu, né? Não saiu acabou da o negócio. Tanto que eu, a Miriam, a Ilza também, né? Todo mundo aqui gravando de máscara. Muito obrigado pela entrevista. Disponha sempre. É isso aí, pessoal. Bom, já sabe, né? Eu sou o André Aranha e estou sempre, ó, de olho na educação. Tchau!